Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Meu nome é Alexandre Marques e eu tenho o prazer de estar aqui novamente com a presença de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso GTcast. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Como foram de férias ou ainda estão de férias? É muito bom estar aqui de volta. E mesmo de férias, Aline, a gente não para, a gente interrompe as nossas férias, mas não deixa de gravar esse nosso podcast que agora vai falar daquilo que foi destaque na área tributária no mês de dezembro de 2019. E a gente tem que começar, em primeiro lugar, agradecendo a você que tem nos prestigiado com a sua audiência, desejar um feliz ano de 2020. Esse ano, inclusive, que promete muita mudança na área tributária, e se você está acompanhando os nossos programas aqui, certamente vai ficar atualizado com aquilo que sair de novidade, seja notícia, seja legislação, sejam decisões judiciais importantes. E também a gente tem aquela última sessão do programa reservada a tirar dúvidas dos nossos ouvintes, a sessão Pergunte ao Especialista. Para que a sua dúvida seja respondida aqui, é importante que você encaminhe através do e-mail podcast@gestãotributária.com.br ou através do WhatsApp da Open Treinamentos, que você vai encontrar aí em algum lugar na descrição onde você está ouvindo esse podcast. E olha, aqui a gente vai começar, como sempre, falando das notícias que foram destaques na área tributária no mês de dezembro de 2019. E agora eu passo a bola para você, Aline, para falar das notícias na seção GT News. A primeira notícia é que a Câmara aprovou o texto base que altera regras do Imposto sobre o Serviço. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria uma transição para que o ISS passe a ser pago aos municípios onde os serviços foram efetivamente prestados. Olha, Aline, a primeira coisa que precisamos comentar a respeito dessa notícia é que houve uma grande confusão e nós podemos perceber isso na veiculação de diversas notícias, é de que essa mudança não vai alcançar todos os serviços prestados, ou seja, o imposto sobre serviços não vai ser devido no local da prestação sempre. Essas mudanças seriam, caso seja aprovado no Senado, para os serviços de plano de saúde, administradoras de cartão de crédito e leasing, basicamente. E é isso mesmo, Gustavo. E olha, a gente vê muito isso, viu, pessoal? Notícias que são veiculadas aí na internet, principalmente, e que elas são elaboradas, às vezes, por pessoas que não têm conhecimento técnico na área tributária. E a gente tem que ter muito cuidado na hora que faz a leitura, porque a informação passada ali, às vezes, pelo jornalista, é uma informação que tecnicamente pode levar a uma confusão ou levar a gente a pensar uma coisa em vez de outra. Agora, mais um comentário em relação a esse projeto. Ele já tinha sido aprovado no Senado e, se fosse aprovado na Câmara sem modificação, ele iria para a sanção presidencial. Como teve várias emendas a esse projeto, ele foi muito modificado, ele volta agora para o Senado. E uma das mudanças que eles fizeram foi pensando nos municípios onde o ISS é devido de acordo com as regras originais da Lei 116. Pegando o exemplo aí de Osasco, onde é a sede do Bradesco, imaginando aí que o ISS sobre aquelas operações com cartão de crédito e débito e várias outras operações ali do subitem 15.01 geravam arrecadação para o município de Osasco. Com essa nova regra, o ISS vai ser pulverizado por todos os municípios onde esse serviço vai ser tomado. E o que a gente vai ter é uma queda substancial na arrecadação de Osasco, que, segundo a avaliação lá dos deputados, levaria não só Osasco, mas outros municípios semelhantes a uma situação financeira aí, provavelmente de insolvência. Então eles criaram uma regra de transição e à medida que essa lei passar a gerar efeitos, o ISS vai aos poucos deixar de ser de acordo com a regra original, ou seja, local do estabelecimento prestador, e vai passar a ser gradativamente recolhida em favor do município, do domicílio do tomador. A próxima notícia que foi publicada é a nota técnica 17 de 2019. A promulgação da reforma da Previdência trouxe uma série de modificações nos cálculos das contribuições previdenciárias dos trabalhadores. Por força dessas mudanças, o E-Social será impactado, em especial quanto aos eventos totalizadores.
Para atender às mudanças legislativas, foi publicada a nota técnica número 17 de 2019, que traz as alterações e outras adequações pontuais no sistema. Foram publicados também os layouts do E-Social consolidados até a nova nota técnica. Essa nota também tem vigência a partir de 1º de março de 2020, que é quando ela entra em produção. Essa mudança aí já era esperada com a reforma da Previdência, que alterou principalmente as alíquotas de retenção dos empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Já era esperado que algumas mudanças ocorressem no E-Social para contemplar essas mudanças promovidas pela reforma da Previdência. E a gente precisa lembrar que é inevitável que o E-Social vá se adaptando à legislação, ainda mais em um período que a gente tem muita mudança pela frente. Não só a reforma da Previdência traz impactos aí diretos na apuração dos tributos incidentes sobre a folha, como a gente está na expectativa de agora, em 2020, ter a aprovação da reforma tributária, que de alguma maneira pode ser que atinja também as contribuições patronais, e isso tudo, ou o imposto de renda, isso tudo vai repercutir lá nos layouts do E-Social. Vamos para a nossa próxima sessão, agora é lei. A primeira norma é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 150, de 3 de dezembro de 2019. Essa norma ela alterou uma outra resolução, a resolução CGSN número 140, de 22 de maio de 2018, que dispõe sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional. Essa resolução 150, ela repercutiu muito, inclusive na imprensa nacional, porque ela promoveu, dentre outras mudanças, a exclusão de algumas ocupações que eram permitidas ao MEI e deixariam de ser. Dentre elas, a atividade de instrutor e professor particular, a atividade de cantor, a atividade de humorista, e isso repercutiu mal, principalmente porque muitos profissionais desse setor artístico e cultural reagiram a essa medida, alegando que seriam grandemente prejudicados por deixarem de atuar na condição de MEI. E aí o governo reavaliou a medida e decidiu revogar o artigo lá da Resolução 150, que havia excluído essas atividades. Mas outras alterações da Resolução 150 foram preservadas, como, por exemplo, a inclusão da atividade do motorista por aplicativo ou não, de forma independente. A nossa próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 312, de 18 de dezembro de 2019. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil entendeu que não há incidência na fonte das contribuições previdenciárias na contratação de serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e visibilidade do órgão público nas mídias sociais, assim como no serviço de desenvolvimento de estratégia de posicionamento e relacionamento com usuários nos principais ambientes de mídias sociais. Essa solução de consulta, Aline, ela veio para trazer algo que a gente já imaginava. Como nós sabemos, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 971 de 2009 prevê no seu artigo 119 que as hipóteses de retenção são taxativas e são aquelas previstas nos artigos 117 ou 118 da mesma norma. E a decisão da Receita foi dizer o quê? Que estes serviços não se encontram nessa lista e, por isso, ainda que prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, não é hipótese de retenção na fonte do INSS. Exatamente. E olha, muitos clientes, às vezes nos treinamentos que a gente faz, eles chegam com a ideia fixa de que, se eles têm um contrato com uma empresa e o trabalhador da empresa contratada permanece nas dependências do contratante em caráter continuado, isso é uma hipótese de retenção previdenciária. Isso ocorre normalmente com limpeza, com vigilância, com alguns outros tipos de serviços, mas aqui o que Gustavo pontuou é extremamente importante. Nem sempre o serviço objeto do contrato, embora envolva a cessão de mão de obra, se refira a uma atividade sujeita à retenção. Então, o mais importante dessa solução COSIT é a reafirmação da importância de examinar a lista de maneira taxativa. A outra norma foi a Solução de Consulta COSIT número 298, de 12 de dezembro de 2019.
Nessa solução de consulta COSIT, a Receita Federal entendeu que a redistribuição da diferença entre o percentual efetivo do ISS e o percentual máximo de 5% do ISS para os demais tributos somente ocorre quando o ISS é apurado dentro do Simples Nacional, não ocorrendo essa redistribuição no caso de retenção do ISS. Olha, essa solução de consulta tem um aspecto curioso. É a primeira solução de consulta COSIT que eu me recordo em que a Receita Federal tem que se manifestar expressamente sobre o ISS. E isso ela faz porque ela está se manifestando acerca do rateio dos tributos arrecadados através do Simples Nacional. Em síntese, a gente pode dizer o seguinte: antes das mudanças no cálculo do Simples Nacional, que ocorreram por último e passaram a valer em janeiro de 2018, a gente tinha a possibilidade de o ISS ficar acima do limite de 5%. E isso porque quando a empresa do Simples ela excedia o limite de faturamento, mas ela não excedia em mais de 20%, ela tinha que recolher a alíquota máxima do Simples, aplicando sobre essa alíquota máxima um adicional. E esse adicional fazia com que o ISS de 5% pudesse chegar até a 6%. Essa distorção foi corrigida porque, de certa maneira, gerava dúvida e até um conflito com aquela alíquota máxima de 5% que consta lá da Lei Complementar 116. Então, a Receita está esclarecendo que, a partir das novas regras válidas de 2018 para cá, isso não vai ocorrer mais, porque, uma vez que o ISS chega ali no limite de 5%, não há mais rateio do que for excedido em favor dos municípios. O rateio dali por diante, depois que o teto é atingido para efeito do ISS, vai se dar apenas em relação aos tributos federais. A próxima norma é a solução de consulta COSIT número 294, de 12 de dezembro de 2019. Na solução de consulta COSIT, a Receita Federal do Brasil entendeu que os valores pagos a título de auxílio creche, quando concedido em favor de quem mantiver a guarda do dependente ou que, mesmo não atendo, esteja obrigado por decisão judicial a arcar com a integralidade das despesas escolares, não se sujeitam à exigência do imposto sobre a renda de pessoa física. Essa solução COSIT, ela trata de um tipo de benefício que é pago aí a muitos funcionários, Brasil afora, às vezes até por força de convenção coletiva de trabalho, que é o auxílio creche, mas que ele não consta de nenhuma lei que trata do imposto de renda como rendimento isento. E esse é mais um exemplo, dentre vários que a gente já citou aqui em outros programas, de como é importante você estar atento ao conteúdo do artigo 62 da Instrução Normativa 1500 de 2014, porque a IN 1500 ela trata do imposto de renda pessoa física de uma maneira geral. Você tem ali dos artigos 5º até o artigo 11 as principais hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoa física. E o artigo 62, ele vai listar outras hipóteses de isenção que foram conquistadas pelos contribuintes na Justiça, e é o caso do auxílio creche. Lá no artigo 62, inciso 14, você vai ver que o auxílio creche ele foi considerado rendimento isento pelo Judiciário e a Receita Federal, após um ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, reconheceu esse direito aos contribuintes. Por isso é tão importante aqueles que lidam com a temática tributária, especialmente com o imposto de renda das pessoas físicas, ficar atento a esses atos da Procuradoria que se manifesta sobre teses judiciais que são acolhidas de maneira definitiva, seja no âmbito do STJ ou no âmbito do STF. A outra norma é a solução de consulta COSIT número 304, de 17 de dezembro de 2019. De acordo com a Receita Federal do Brasil, as empresas que prestam serviços de segurança de bens, valores ou pessoas por meio de escolta composta por segurança armada, mesmo que utilize monitoramento eletrônico à distância como elemento tecnológico auxiliar à efetiva prestação de serviço que visa a garantia física do objeto sob proteção, devem destacar a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços a ser efetuada e recolhida em seu nome pela contratante. Olha, essa solução de consulta é interessante porque ela diz algo que nós já defendemos há algum tempo,
e inclusive o professor Alexandre Marques já pontua muito bem isso no seu livro de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, que a vigilância eletrônica que está dispensada da retenção do INSS é aquela exclusivamente eletrônica, quando o contrato diz respeito simplesmente ao monitoramento eletrônico. O que a Receita está dizendo aqui? Que se o monitoramento envolve a escolta armada com a presença de vigilantes ali e há também um monitoramento eletrônico, o fato de existir a presença e a atividade presencial dos vigilantes leva à hipótese à retenção do INSS de 11%. A próxima norma é a Portaria da Secretaria da Previdência e Trabalho, número 1419, de 23 de dezembro de 2019. Essa portaria foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019 e ela prorrogou o cronograma de implantação do E-Social. Foram muitas mudanças, inclusive criação de novos grupos aí, mas nós vamos explicar mais detalhadamente. O que eu queria pontuar primeiramente é que para as empresas do primeiro e segundo grupos, que já estão obrigadas ao envio do E-Social, a mudança foi no prazo para entrega daqueles eventos relacionados à segurança e saúde do trabalhador, que ficaram definidos da seguinte forma: primeiro grupo, a partir de setembro de 2020, e para o segundo grupo, a partir de janeiro de 2021. Outra mudança importante da portaria foi o desdobramento do quarto grupo. Como a gente tem aí uma parcela da nossa audiência que é formada por servidores de órgãos, autarquias e fundações, tanto federais quanto de estados e de municípios, essa informação é muito importante. Isso porque a gente estava sem um prazo definido para essas entidades públicas entrarem na obrigatoriedade do E-Social, e agora foi definido o cronograma somente para o quarto grupo, que foi desdobrado em 3 grupos. Ou seja, a gente tem um quarto grupo agora formado apenas por órgãos, autarquias e fundações federais, com os prazos definidos, e os órgãos estaduais saíram do quarto grupo, foram para o quinto grupo. Os órgãos municipais formam agora o sexto grupo, e tanto quem está no quinto quanto quem está no sexto grupo ainda não tem prazo definido para começar. Apenas os órgãos, autarquias e fundações federais é que tem que se alinhar àquilo que já está definido na portaria e se preparar para o início do envio do E-Social. E outra mudança interessante é que para o terceiro grupo, que é composto lá pelas empresas optantes pelo Simples Nacional, entidades sem fins lucrativos e as próprias entidades do Sistema S, o início de obrigatoriedade do envio do E-Social ficou para setembro de 2020, mas com uma ressalva. Esse início vai ser escalonado de acordo com o último número do CNPJ da empresa. É como se o terceiro grupo fosse subdividido em 3. Então, o início do envio do E-Social para o terceiro grupo poderá ser, a depender do último número do CNPJ, setembro, outubro ou novembro de 2020. Lembrando, inclusive, Gustavo, que é o CNPJ básico, ou, como a gente costuma falar popularmente no dia a dia, o número raiz do CNPJ. É aquele número antes da barra que indica o número da matriz ou da filial. Então, antes daquele número barra 0001, 0002, a gente pega aquele último número e define se a entidade ou a empresa está na obrigatoriedade para setembro, outubro ou novembro. Mais um destaque que eu quero dar aqui é que a portaria, ela define os prazos de entrega dos eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, também para quem é do quarto, do quinto ou do sexto grupo. E aí a gente tem um fato curioso. O quarto grupo, como eu comentei agora, teve os seus prazos definidos, mas no quarto grupo só ficaram os órgãos, autarquias e fundações federais, além dos organismos internacionais. No quinto e no sexto grupo, que a gente tem ali, respectivamente, os órgãos estaduais e os municípios, a gente vai verificar uma coisa curiosa. Já tem um prazo definido para eles iniciarem a transmissão do último evento ou da última etapa, que é aquela relativa a eventos de segurança e saúde do trabalhador, mas não tem definição ainda das etapas anteriores. Então, a gente sabe quando termina
o processo de inclusão ou de entrada do E-Social para as entidades estaduais e municipais, mas a gente não sabe quando começa. É interessante porque a gente visualiza a partir dessa informação pelo menos uma coisa: para os estados e municípios não vai demorar muito de chegar, porque em julho de 2022 eles já têm, em relação aos estados, a obrigação de transmitir esses eventos chamados de SST, e para janeiro de 2023 os municípios é que têm que começar a transmissão. Agora vamos para a nossa próxima sessão, de olho nos tribunais. O plenário do STF concluiu o julgamento sobre imunidade tributária de entidades beneficentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu no dia 18 de dezembro o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário, que discute a isenção tributária de entidades filantrópicas. Por maioria dos votos, os ministros acolheram os embargos no recurso extraordinário para esclarecer que apenas lei complementar pode estabelecer as contrapartidas para que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista na nossa Constituição Federal. Olha, eu venho acompanhando esse processo há algum tempo, Aline, e é uma decisão muito importante porque o que o STF está dizendo é que aquela imunidade que, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins lucrativos usufruem aí Brasil afora, a imunidade quanto às contribuições sociais, incluindo a contribuição para o INSS, ela depende, de acordo com a lei, do reconhecimento por parte de um ente federal. Então, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia tem que protocolar um pedido junto ao Ministério da Saúde e fazer a comprovação de que preenche os requisitos da Lei 12.101, e só ao final desse processo é que a imunidade é reconhecida. O que o STF está dizendo é algo muito simples e, na minha opinião, bastante coerente. A Lei 12.101 pode estabelecer procedimentos, mas não pode criar requisitos, porque criar requisitos para usufruir desse benefício que consta da Constituição é matéria reservada à lei complementar. Então, o governo já tem um projeto de lei complementar que foi proposto por algum deputado, se eu não me engano, ainda no ano de 2018, e esse projeto de lei complementar visa criar esse procedimento e os requisitos para que essas entidades possam usufruir do benefício. Aí vai um alerta: você que assessora uma entidade sem fins lucrativos, por exemplo, um colégio, uma escola filantrópica, e que não tem direito hoje, pela Lei 12.101, ao benefício de não recolher o INSS, essa decisão judicial do STF está dizendo que a entidade tem direito à isenção do INSS se ela preencher os requisitos da lei complementar. E qual é a única lei complementar que estabelece requisitos hoje em relação à fruição desse benefício? É o Código Tributário Nacional. Então, se uma escola sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, preenche os requisitos lá do CTN, ela pode usufruir desse benefício de não recolher o INSS. É algo que tem que ser discutido e buscado via judicial, mas com esse precedente do STF, as chances de êxito elas são muito interessantes. Vale muito a pena a entidade brigar por isso. Até porque, se a gente pega o caso aí de uma escola que tem ali um volume razoável de professores que compõem a sua folha de salários, além de outros colaboradores, o INSS para instituições dessa natureza pode representar um custo significativo. E ter essa imunidade reconhecida, ainda que por via judicial, pode representar uma economia muito grande de recursos. É isso mesmo, Alexandre. E só confirmando algo que você falou, a lei ordinária ela só poderá trazer aspectos relacionados a procedimento de certificação, fiscalização, mas se limitar somente a isso e não trazer os requisitos para que essas entidades se beneficiem dessa imunidade. O STF definiu que o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8.137 de 1990. Essa decisão do STF ela foi também noticiada bastante nesses últimos dias do ano de 2019, inclusive porque
revelou algo preocupante para muitos empresários. Se um empresário, através da empresa que ele possui, declara dever o ICMS e por alguma dificuldade financeira ele não consegue pagar, será que o STF está concluindo que isso é um crime? Olha, aqui eu faço algumas ponderações. A primeira delas, esse recurso foi fruto de uma decisão proferida pelo STJ ano passado e o STJ não fez nenhuma ressalva. O STF, ele faz uma ponderação. Ele pondera que para haver a configuração do crime, esse não recolhimento, essa inadimplência do ICMS tem que ser contumaz e tem que ser intencional. Ou seja, o Ministério Público, na hora que vai oferecer a denúncia, tem que provar que aquele empresário não deixou de recolher simplesmente por dificuldade financeira, por problemas de gestão, mas que ele teve a intenção deliberada de se locupletar daquilo que foi o fruto do não recolhimento do imposto. Essa é a primeira ponderação que eu quero destacar aqui. Não sei se você também quer comentar, Gustavo. O que eu ia comentar vai muito em cima do que você falou, Alexandre, que o próprio ministro disse que não se trata da criminalização da inadimplência, até porque a gente sabe que inadimplência não é crime, mas realmente tem que haver a comprovação do dolo, da vontade de se apropriar daquele valor de forma indevida. O que eu acho que muitas vezes entra num campo muito subjetivo, que é difícil de provar, mas que eu também não tiro a razão do STF de, tendo provas concretas que mostrem esse dolo e essa intenção de fraudar, que realmente haja ali uma penalização para aquele que indevidamente se apropriou daquele ICMS. Eu só acho, Gustavo, que o STF ele pode até ter proferido uma decisão razoável, vamos dizer, podando um excesso que o STJ cometeu, mas o STF, na minha visão, ainda se baseou em uma interpretação equivocada da lei, porque a Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, fala que constitui crime deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Esse é o chamado crime de apropriação indébita de tributos e que a gente vê que não cabe nessa hipótese se a gente for analisar o artigo 121 do CTN, porque de acordo com o que está lá no artigo 121, quem é responsável é aquele que não se reveste da qualidade de contribuinte. O responsável é aquele que desconta o tributo do contribuinte e ele repassa na condição de substituto tributário, como a gente costuma dizer. Então, nesse contexto, o que o STF está dizendo é, se o tributo foi cobrado sobre o produto, o consumidor pagou o ICMS ali junto com o preço do produto, é como se o empresário estivesse recebendo o ICMS do consumidor e tivesse a obrigação de recolher. Na minha interpretação, há um equívoco aqui. O tributo é devido pelo empresário, embora o contribuinte de fato seja o consumidor. Então, no frigir dos ovos, o que eu posso analisar é que, mais uma vez, em mais um caso aqui na seara tributária, mas que não está se limitando só à área tributária, o STF, de certa maneira, inovou na legislação, algo que ele não poderia fazer porque isso é competência do Congresso Nacional. Agora, como eu pontuei inicialmente, não deixou de ser uma decisão equilibrada, porque também ela não deu margem para que um empresário, de forma deliberada, deixe de recolher o ICMS e fique impune, fique sujeito aí a sofrer apenas sanções de natureza civil. O STJ definiu que a isenção de taxa condominial concedida a síndicos não é tributável pelo imposto de renda. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que a dispensa do pagamento das taxas condominiais concedida ao síndico pelo trabalho exercido no condomínio não pode ser considerada prolabore, rendimento ou acréscimo patrimonial, não incidindo, por essa razão, o imposto de renda pessoa física. O colegiado considerou que a isenção corresponde à dispensa de uma despesa devida em razão da convenção condominial, e não a uma receita.
A decisão do STJ me parece muito razoável, na medida em que a pessoa física ela não está ali diretamente auferindo uma renda, mas ela está se livrando de uma despesa se ela foi isenta da taxa em função do exercício do cargo, e essa redução da sua despesa como retribuição ali pela atividade, eu também não vejo que representa um acréscimo patrimonial. Então me parece muito sensata a decisão do STJ. Inclusive, Alexandre, essa decisão aí nos leva a pensar também no INSS, apesar de não ter sido levantada essa bola dentro dessa decisão. Porque, para fins do INSS, a legislação que trata da matéria considera que o síndico, essa taxa condominial, é uma remuneração indireta. Então, nessa medida, ele é contribuinte individual e teria que recolher o INSS. Mas eu entendo que para o INSS a linha de raciocínio deveria ser similar à do imposto de renda. Então não seria, na verdade, uma remuneração, mas um benefício concedido por algo que ele realiza ali no condomínio e não uma remuneração. Simplesmente ele não vai pagar a taxa condominial pelo que ele falou, mas isso não representaria para ele uma renda do trabalho realizado. A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região decidiu que imposto de renda deve incidir sobre auxílio farmácia pago mensalmente. A TRU dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região uniformizou o entendimento de que deve incidir o imposto de renda sobre a gratificação de farmácia ou auxílio farmácia quando essa for paga mensalmente em valor fixo ou em percentual sobre a remuneração. Olha, fazendo um contraponto com o que Alexandre comentou anteriormente sobre o auxílio creche, existe uma diferença aqui que eu creio ser fundamental para fazer a distinção, porque o auxílio creche não tem um imposto de renda, mas aqui vai ter. É justamente isso que a Aline falou no finalzinho, que esse auxílio farmácia ele é pago mensalmente em valor fixo, independentemente da despesa ou não com remédios, por exemplo. Então, o fato de não haver essa contrapartida tira a natureza de indenização por um valor gasto, mas caracteriza sim uma espécie de remuneração e por esse motivo, neste caso aqui, incide o imposto de renda. E era essa mesma linha de raciocínio que deveria se aplicar ao auxílio moradia ao longo desses vários anos em que essa polêmica existiu aí na nossa realidade. O auxílio moradia, conforme previsto na legislação do imposto de renda, ele é isento do imposto desde que ele tenha esse caráter indenizatório. Mas ele estava sendo pago aí para uma série de servidores públicos, independentemente de eles gastarem com moradia, ou seja, tinha servidores que com imóvel próprio, imóvel quitado, sem nenhum custo com moradia, recebiam o auxílio moradia e queriam se beneficiar inclusive da isenção do imposto de renda. É isso que a TRU aqui está estabelecendo, nessa mesma linha de raciocínio para o auxílio farmácia. Vamos para a nossa última sessão, Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é do Paulo e ele nos questiona assim: se dentro da sistemática do lucro presumido o comércio é tributado em 8%, por que o Estado presumiria que o faturamento do MEI é 40% acima de suas compras? Olha, Paulo, muito interessante sua dúvida, mas a gente precisa lembrar o seguinte: o lucro presumido, ele traz ali percentuais de 8% para o comércio e a indústria em geral, para a maioria dos serviços, 32% da receita bruta, mas esses percentuais são considerados como o percentual de lucro líquido da empresa. Então, quando lá no lucro presumido a gente considera que 8% é a base para o imposto de renda e 12% é a base para a CSLL, o que o governo está presumindo é que a empresa já pagou todos os seus custos, não só o custo com a aquisição da mercadoria, mas todas as despesas administrativas, com vendas, despesas financeiras, enfim. O lucro final da empresa, presumidamente, foi 8% para efeito de incidência do IR. Então, não dá para a gente fazer uma relação entre aquilo que está na legislação do IR para as pessoas jurídicas do lucro presumido com aquilo que consta lá das regras que se aplicam ao MEI. A próxima dúvida é do Fernando Lima e ele nos perguntou assim: quanto à isenção da taxa condominial, o imposto de renda é devido?
Conheço um advogado que é síndico e ganhou uma ação que concluiu não se tratar de renda. Essa decisão, ela é válida para os demais ou somente para o autor do processo? Olha, Fernando, excelente dúvida e por coincidência sobre um tema que nós já comentamos aqui na sessão de Olho nos Tribunais, que o STJ realmente já havia dito que a isenção de taxa condominial não se trata de um rendimento e por isso não estaria sujeito ao imposto de renda. Essa ação que esse seu amigo, advogado que é síndico, ingressou e foi decidido que não tem imposto de renda, ela não tem eficácia para todo mundo, somente para o autor da ação. Mas é importante acompanhar porque se a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editar um ato afirmando que essa decisão do STJ é irreversível, ela vai se tornar com eficácia para todo mundo e realmente não haverá incidência do imposto de renda sobre essa isenção de taxa condominial. A outra dúvida é da Vanessa Oliveira e ela nos questionou assim: se uma mesma empresa, optante pelo Simples Nacional, presta dois tipos de serviços diferentes, emitindo assim duas notas fiscais distintas, como por exemplo, uma para os serviços de limpeza e outra de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, devo reter o INSS só da nota de limpeza? A empresa nos envia as duas notas com o INSS destacado. Vanessa, essa sua dúvida ela é muito importante e tem muitos comentários que precisamos fazer em cima dela. Mas eu queria começar aqui os comentários dizendo o seguinte, que o destaque da retenção na nota fiscal não vincula o tomador a ter que fazer a retenção. A análise quanto à retenção ou não deve ser vista em conformidade com o que a legislação prevê e não simplesmente fechar os olhos e fazer conforme o prestador destacou na nota. O que é que nós precisamos pontuar? O que é que a legislação diz quanto à retenção das empresas optantes do Simples Nacional? Que só há retenção se o serviço prestado for tributado pelo anexo 4º da Lei do Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006. E dentre os serviços tributados pelo anexo 4º consta o serviço de limpeza, mas não consta o serviço de preparação de documentos e serviços de apoio administrativo. Então, sendo a empresa do Simples, a retenção realmente só deve ocorrer sobre a nota de limpeza. E aí a gente precisa lembrar daquele princípio, Vanessa, que fala que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por quê? Uma coisa é a retenção na fonte, como o Gustavo bem pontuou, sobre o serviço de limpeza tem, sobre a outra atividade não tem. Outra coisa é a legitimidade do prestador optante do Simples Nacional de prestar serviços mediante cessão de mão de obra. Olha, o artigo 17 lá da Lei Complementar 123, ele fala no inciso 12 que é vedado ao optante do Simples Nacional prestar serviços mediante locação ou cessão de mão de obra. E aí tem um parágrafo mais adiante que fala, exceto para serviços de limpeza, vigilância e outros mais que a gente não vai comentar. Então, limpeza pode ser prestado mediante cessão de mão de obra, a retenção é devida e o optante do Simples Nacional não tem o que se preocupar. Mas na medida em que o optante do Simples exerce essa outra atividade de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, se isso for mediante cessão de mão de obra, ele está incorrendo nessa vedação legal e ele tem que ser excluído do Simples. Naturalmente que ele mesmo tem que, ao identificar essa situação, solicitar o seu desenquadramento da condição de optante, porque na hipótese de a Receita Federal detectar irregularidade, ela vai fazer essa exclusão e ela vai cobrar as diferenças em relação ao passado. A única ressalva que a gente faz é que para aqueles órgãos que sofrem a fiscalização de órgãos de controle, o TCU já disse que, em razão do princípio da probidade administrativa, eles percebendo essa irregularidade, eles precisam comunicar o prestador para que ele se desenquadre e, se ele não se desenquadrar, devem comunicar à Receita Federal para que ela proceda à exclusão de ofício. Mas eu ressalto, só para aqueles que sofrem essa fiscalização de órgãos de controle, basicamente os órgãos e entidades da administração pública de uma forma geral. Então, as empresas privadas, por exemplo,
não precisariam se preocupar com isso, já que a própria Receita Federal disse que não há nenhuma responsabilidade tributária na contratação de um optante do Simples que está irregular neste regime de tributação. E mesmo não sendo obrigatório, Vanessa, se a sua empresa é uma empresa privada, quer dizer, a responsabilidade é toda do prestador pela irregularidade que ele está cometendo, a gente precisa lembrar, muitas empresas privadas, principalmente as de maior porte, têm adotado políticas de conformidade, chamadas aí de políticas de compliance, e não permitem que os seus prestadores ajam de maneira irregular, ou seja, mesmo não gerando nenhuma penalidade para o tomador exige que os seus prestadores andem dentro da legalidade. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Eu espero muito que vocês encontrem um tempinho aí nas férias de vocês para poder nos escutar e se informarem mais sobre essas novidades tributárias que tivemos no mês de dezembro. E eu quero aproveitar, Aline, e já deixar o convite, né, para o próximo GTcast que vamos gravar no início de fevereiro com as novidades de janeiro. E eu já digo aqui, é um spoiler, está recheado de coisas importantíssimas que vamos comentar com relação à reforma da Previdência, novas alíquotas e diversas outras questões importantes. Então, muito obrigado pela sua audiência nesse programa e, desde já, aguardo vocês no próximo. E eu também quero me despedir, pessoal, fazendo alguns registros. O primeiro deles, como eu comentei em um dos vídeos desse nosso projeto do Foco Tributário de publicar um vídeo por dia ao longo de um ano, que o final de cada exercício e o início de um outro é um período bastante propício para os governos promoverem mudanças na legislação tributária. E aquilo que Gustavo falou, eu confirmo. Agora, no início de janeiro, a gente já tem várias novidades que vão ser comentadas no programa que vai ao ar no início de fevereiro. E que vai ser também, Gustavo, o nosso programa de aniversário. Vamos completar aí um ano de GTcast. E eu quero me despedir agradecendo muito a você que está nos prestigiando a cada mês e dizer que a nossa vontade, nosso desejo é que cada vez mais você possa perceber que compensa investir o seu tempo ouvindo o nosso programa, que vale a pena investir o seu tempo para obter as informações que a gente traz aqui. Se você puder nos dar esse feedback através dos seus comentários, a gente vai ficar muito feliz de receber e também muito feliz de receber as suas sugestões de comentários, as suas dúvidas, a fim de tornar esse programa cada vez mais rico para você. Um forte abraço então, a gente se encontra no mês que vem. Até lá!